Pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma escola bíblica dinâmica da Igreja Batista Pérola. Com grande prazer, queremos saudar quem nos acompanha, como também quem está presencial, que essa escola seja realmente de aprendizado para as nossas vidas. Ao longo do mês de novembro, temos tido a cada domingo um assunto referente à música, vez que em novembro nós destacamos como mês da música, especialmente nas igrejas batistas, tem sido essa ênfase. Então, hoje, estamos terminando o mês de novembro com mais uma palavra a respeito do assunto, certamente de grande utilidade e proveito para todos nós. Vamos buscar a presença de Deus, pedindo que Deus nos acompanhe, nos guarde como tem sido até aqui, também nesta escola bíblica de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade e muito obrigado porque temos contado com a Tua presença em nossa vida no dia a dia e também no dia de hoje. Esse dia que Tu acrescentas a nosso viver e que possamos continuar aprendendo, como certamente vamos aprender nesta escola bíblica dinâmica, que hora estamos iniciando. Que seja tudo para a honra e glória do Teu nome e também para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Jussara, com a palavra. Graça e paz, queridos irmãos, os que estão presentes aqui e que nos assistem por meio os meios sociais. Queremos pedir desculpas pelo pequeno atraso que tivemos, foi uma questão técnica, já estávamos aqui a postos desde o momento certo, mas graças a Deus superamos o obstáculo. Então, hoje nós temos nesta mesa a doutora Amerentina Santos, psicóloga, musicista, que está compondo a nossa mesa da EBD hoje. E o nosso professor hoje é doutor Guilherme Hibner, doutor pela UFBA, em Regência e Composição, e ministro de Música da Primeira Igreja Batista de Ourinho, São Paulo. E vai conversar com a gente sobre o serviço da música na igreja. O que será isso? Então, eu creio que será enriquecedor. Você que nos assiste, vocês aqui presentes, podem já colocar suas perguntas no decorrer da aula, suas indagações, suas dúvidas, e depois nós, no momento de um bate-papo, que sempre temos, apresentaremos. Então, seja muito bem-vindo. Vocês aqui presentes, esse auditório bonito, né? Com crianças, adolescentes, jovens, adultos e os que assistem também online, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Então, eu apresento para vocês agora a doutora Merentina, também como musicista, e vai trazer uma palavra de saudação para nós nessa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é uma satisfação enorme retornar aqui de novo a essa igreja que eu já conheço, já tenho laços de relacionamento, e agradeço por esse convite, e estou assim cheia de expectativas com a fala do Dr. Guilherme, que a gente também já conhece a forma dele trabalhar, dele falar. E gostaria de agradecer muito a honra de estar aqui hoje participando de mais uma EBD que tem trazido temas tão profundos, temas tão interessantes. Eu, embora não tenha vindo aqui todos os domingos, mas tenho frequentemente acompanhado à distância e tenho aprendido muito com o que tenho ouvido. Então, hoje eu não tenho dúvida de que nós vamos, mais uma vez, aprender bastante sobre esse assunto tão interessante que é a música, que mexe com qualquer pessoa que escute e que é dos recursos maravilhosos para o louvor a Deus na igreja. Obrigada. Obrigada, querida. E agora, Guilherme, a palavra é com você.
Deus te abençoe, faça bom uso do tempo. Estamos atentos ao que você tem para nós nesta hora. Com a palavra, doutor Guilherme. Muito obrigado pelas considerações feitas aí. Espero poder conversar um pouco, né? Compartilhar um pouco do que eu tenho entendido, do que é o serviço, do que eu tenho vivido, do que eu tenho questionado e amadurecido, e contribuir um pouco mais para essa caminhada da igreja e do entendimento. Que Deus possa nos abençoar. Uma satisfação estar mais uma vez com vocês, mesmo nessa situação online, né? Que a gente possa superar esse distanciamento físico com os nossos pensamentos estarem na mesma direção, no mesmo sentido, através dessa unidade que nós temos no Espírito. Se eu já puder botar primeira tela aí para a gente começar já no assunto propriamente dito. O assunto que foi proposto é esse que trata do serviço da música na igreja. Eu quis trazer essa imagem de uma árvore, né, que é parte das raízes, do tronco, dos galhos, do fruto, para a gente ter uma construção de pensamento e uma caminhada de por onde a gente pode entender quais são os fundamentos do serviço da música, como é que a música pode ser utilizada, qual é o uso da música na igreja e quais são as bases para isso, de uma maneira do ponto de vista bíblico, teológico, do ponto de vista prático, do ponto de vista estrutural, organizacional, do ponto de vista musical, estético, né? Vamos tentar abordar uma diversidade de temas, mas com o mesmo propósito, com o mesmo alinhamento, que é do serviço. E a partir desse ponto do entendimento de serviço, a gente parte de um texto bíblico que fala sobre serviço. Existem diversos textos que falam sobre serviço, e nós selecionamos um deles, e a gente vai começar a nossa reflexão sobre isso a partir dessa leitura. Lucas 12, 35 a 38. Estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. O texto segue: felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, para que se reclinem à mesa, e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Esse texto, ele demonstra bastante qual é a dinâmica entre o servo e o Senhor. O servo, ele não tem escolha. E aqui a palavra servo, no original, ele tem uma tradução possível e mais aproximada do sentido original, que é de escravo. Então, felizes os escravos. Então, quando a gente fala que a gente é servo de Deus, a gente tem que entender que a origem do conceito do escritor é a palavra escravo. Então, nós somos escravos. E o texto fala que o Senhor virá e nos servirá. Deus vem e nos serve, aqueles que se encontrarem preparados. Então, como servos de Deus, como escravos, nós devemos estar sempre com esse espírito de preparo, estar sempre preparado e cuidar da melhor forma possível daquilo que nos foi designado como servos para cuidar, né? Para estarmos preparados. E aí a gente vai para um ponto que é fundamental, e já no ponto de vista organizacional, para começar a pensarmos sobre o que é o serviço, qual é o objetivo do serviço de música na igreja, qual é a declaração do que a gente chama de escopo. Então, o escopo do serviço de música, ou do ministério de música, das atividades, é servir a Deus. O texto fala que nós devemos servi-lo como servo. Servir a Deus e seu reino através das atividades musicais da igreja. Você pode tirar atividades musicais da igreja e colocar qualquer outra atividade que a igreja produza, porque o pensamento de serviço, de servir a Deus ao seu reino, é inerente ao discípulo, é inerente ao crente que se transformou, inerente à pessoa que se converteu a Deus. Ele se converte e passa a ser servo de Deus e passa a servir ao seu reino. E no caso da música, o dom que a pessoa entende que Deus lhe deu e a missão que a pessoa lhe deu é da música. Então, através de atividades musicais da igreja, que esse serviço é realizado. Então, o serviço a Deus é o seu reino através das atividades musicais da igreja. Esse é o ponto de partida. E aí,
A partir desse ponto de serviço, tem diversas diretrizes, que a gente chama de políticas do serviço. As políticas de apoiar, de edificar, de cuidar, de coordenar, de melhorar. E a gente vai ver cada uma delas um pouco mais de perto. Então, a primeira política é apoiar o ministério pastoral no que tange ao escopo. A música não pode estar desassociada do ministério que, de alguma forma, orienta os demais ministérios da igreja, que é o ministério da palavra. Nós vamos ver mais adiante a relevância disso. A palavra que é o ponto principal. Então, a primeira política é dar apoio ao ministério pastoral. Um serviço de música que está desassociado disso, ele erra o alvo. Ele não está servindo a Deus e ao reino da melhor forma, não está o melhor tipo de preparo. Isso tem o objetivo de atender, basicamente, os requisitos dos cultos. Aquele culto trata sobre o quê? Então, como é que a música pode atender os requisitos que o culto trata? É um culto de aniversário? É um culto de ceia? É um culto de batismo? Que culto é? É um culto evangelístico? É um culto doutrinário? Então, tem que existir um alinhamento, tem que existir um apoio do Ministério de Música, das atividades de música, ao Ministério Pastoral. Isso é uma parte muito importante. Na sequência, a gente tem uma segunda política, que é edificar e aperfeiçoar o corpo de Cristo através da música. Então, a própria execução das músicas, as escolhas das músicas, os tipos das músicas, elas tendem a atender a isso, de modo a edificar e aperfeiçoar o corpo de Cristo, ou seja, de um benefício coletivo acerca das atividades de música que são realizadas. A próxima política é cuidar da música nos cultos, da igreja em sua liturgia. Não apenas atender, mas também ter o cuidado, o zelo, a administração da música, de como é que todos os componentes que fazem parte de uma execução final, de uma entrega final, precisam ser atendidos, precisam ser cuidados, precisam ser observados para melhorar continuamente essa entrega a cada culto. Então, a cada culto que é realizado, eu vou buscando melhorar a entrega do culto. A próxima política trata de coordenar as atividades dos diversos grupos musicais, dos solistas, dos instrumentistas e das equipes de apoio aos cultos. Isso também visa melhorar continuamente a entrega. Não adianta simplesmente você fazer apenas a sua parte sem haver uma coordenação das atividades. Porque se o sistema de som não estiver funcionando, nos dias de hoje a música não existe. Não tem como executar a música da maneira que a gente entende de comunicação. Como é que a gente comunica melhor a música hoje na estética atual? Não tem como você funcionar sem uma projeção, que é uma equipe de apoio importante ao culto. Como é que você vai projetar as letras das músicas para que a congregação acompanhe? Como é que isso deve funcionar? Então é preciso que exista essa política de coordenar as atividades dos diversos grupos e solistas, instrumentistas, de todas as pessoas que participam diretamente e indiretamente, mas que têm interferência na entrega do culto. E como é que isso pode funcionar? E a última política muito importante é melhorar continuamente o serviço. Como é que se garante isso? Evoluindo os processos, atendendo os requisitos no planejamento anual ou semestral, investindo sempre na capacitação e no desenvolvimento dos colaboradores. Então, é necessário haver não apenas o estabelecimento de rotinas, de processos, de funcionamentos que precisam ser continuamente melhorados, mas também no treinamento e na capacitação dos que estão executando e na captação de novas pessoas para a atividade. Então, nisso aí a gente tem a estrutura que está na raiz da nossa árvore, né? O entendimento que nós somos servos, que nós servimos a Deus, do seu reino, e nós temos que observar determinadas diretrizes e políticas do serviço. Para daí a gente começar a estabelecer uma missão. E assim, a gente vai tratar de missão a partir do contexto que a gente está tratando aqui, que é a missão do Ministério de Música, do serviço de música. Mas a missão é servir a Deus através do serviço da música à comunidade. Ou seja, a missão ela não está na igreja, ela deve estar direcionada para a missão da igreja. A missão da música na igreja, ela não pode estar finalizada na própria igreja. Ela tem que entender que a sua missão está no mundo, está para fora. É diferente do escopo. Nós falamos do escopo, que é servir a Deus ao seu reino através das atividades musicais da igreja. Então, com as atividades musicais da igreja, é que eu preciso
atingir a missão da igreja, que é proclamar o evangelho para o mundo. Então, a missão do Ministério de Música, do serviço de música, não pode estar circunscrito apenas à minha necessidade particular, do meu universo, daquele ponto específico. É necessário que seja transposto isso, seja alinhado com a missão da própria igreja. Não pode ter uma missão que seja separada. E aí nós vamos para a visão. Quando a gente trata de missão e de visão é para onde vamos direcionar o barco. Aí tem essa ilustração aí de um timoneiro aí. Para que lado o barco vai? A gente tem a missão de alcançar o mundo, mas qual vai ser o caminho? Por onde que a gente vai? Qual o primeiro porto que a gente vai chegar? De qual o próximo porto? Então, a visão ela precisa ter uma meta e uma data. Então, de ponto de vista de partida, é importante organizar e implementar o serviço de música e até uma determinada data. Uma vez que você organiza e implementa, qual é a próxima visão? Qual é o próximo ponto que a gente vai chegar? A gente quer agora ter 3 ou 4 bandas funcionando. Então, é a próxima visão. Então, até tal data, nós vamos ter tantas bandas funcionando. Ou qual é a próxima visão? Nós vamos querer ter um quarteto masculino, um quarteto feminino, um grupo de crianças. Ou nós vamos querer ter um coral. Ou nós vamos querer ter uma orquestra. Então, é preciso estabelecer visões progressivas, mas é preciso partir de algum lugar. Então, a primeira visão básica, elementar, nessa questão do serviço, é focar tudo para um lugar só. Qual é a importância disso? Se cada pessoa que está envolvida no ministério tiver uma visão diferente, cada um vai pegar um barco diferente e vai para um canto diferente do mundo, do oceano. Então é importante que estejam todos no mesmo barco, indo para a mesma direção, sob uma mesma visão. Que aí você acha uma sinergia de atividades musicais e você consegue resultados no tempo estabelecido. Para daí você ir conquistando as outras metas que existem, que são necessárias, progressivamente. Então, essa estrutura inicial ela é de suma importância porque justifica com isso todas as decisões de fazer ou de deixar de fazer determinadas coisas. Das escolhas das músicas, das escolhas das execuções, da escolha do repertório, da configuração da atividade da música na igreja, de como vai ser feito isso. Porque vai estar tudo alinhado e todo mundo entendendo o propósito no mesmo direção, no mesmo sentido. E dessa forma você consegue verificar em que ponto estamos na visão. Estamos mais próximos, mais distantes, ou precisamos rever a visão, reajustar a visão progressivamente, que isso é um fator de suma importância também no processo. Depois da missão e do entender a visão, nós temos alguns valores que precisam ser internalizados e precisam ser difundidos de forma que isso vai justificar essas escolhas todas, vai justificar por que fazemos ou não fazemos determinadas coisas e onde é que está o contexto da atividade musical da igreja. Então, o primeiro valor é procurar alcançar o equilíbrio e a moderação na seleção das músicas e na execução. Então, é importante entender que a execução da música para o culto, para a igreja, para atender a missão, é preciso que ela tenha algum equilíbrio e alguma moderação. Então, não pode ser feito de maneira unilateral, ou sem um pensamento completo, ou sem uma avaliação adequada. O texto que fundamenta esse valor é Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O segundo valor é procurar utilizar músicas que engrandeçam ao nosso Deus e evitar músicas que simplesmente manipulam as emoções. Hoje em dia a gente tem muita diversidade de músicas, muitos tipos de músicas diferentes disponíveis. E aí cabe um parênteses aqui para fazer um comentário sobre o que tipo de música nós utilizamos na igreja. Há uns 30 anos atrás, ou talvez até um pouco mais, você tinha uma diversidade de opções de músicas muito mais restrita. E basicamente, até uns 20, 30 anos atrás, o que se utilizava nas igrejas eram inários. Inários que eram feitos por uma equipe, normalmente denominacional, que selecionavam um conjunto de músicas
e definia que aquele conjunto de músicas era o adequado para as liturgias da igreja. Então tinha todo um cuidado teológico, um cuidado estético, um cuidado harmônico, melódico, rítmico e uma adequação à necessidade da igreja. De uns 20 anos para cá, isso mudou, 20 ou 30 anos para cá, mais ou menos, isso mudou drasticamente com a ascensão de um mercado, de uma música de mercado, onde você acabou existindo e configurando-se um mercado de música gospel. E aí muda a configuração da seleção. Hoje quem seleciona as músicas é o mercado. É o mercado que seleciona. Não é mais um conjunto de pessoas pensando no culto, pensando na igreja, mas é o mercado pensando no lucro. E aí você tem essa grande diferença. Quem vai dizer qual é a música que vai para o CD é um produtor musical que está mais preocupado com o lucro que ele vai ter com a venda da música do que com a utilização dela numa liturgia. Então isso muda o foco. Então, necessariamente, a música que está sendo vendida é a música que foi pensada para a igreja? Não. Agora, a linguagem da música atual comunica muito mais do que uma música de 20, 30, 50 anos atrás. Então, a gente fica sempre nessa necessidade de cuidado entre qual é a música que comunica e se essa música está teologicamente adequada com a missão da igreja. Ou simplesmente eu vou selecionar uma música porque ela tem valores estéticos que me são agradáveis, ou porque todo mundo gosta daquela música. Então vamos fazer apenas o que é agradável e não cuidar do que vem exatamente embaixo aí desse valor, que é, embora a música seja importante, é a pregação da palavra que deve tomar o lugar prioritário de proeminência na igreja. Então o foco das escolhas da música deve estar na mensagem que ela está transmitindo e como essa mensagem vai ser transmitida. Esse é o foco. Esse é o ponto de corte da música que entra e não entra na liturgia. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, esse é o foco da igreja, é a transmissão e a comunicação da palavra. E a música elas tem que estar sob esse valor, o valor da palavra, antes de qualquer coisa. A próxima, que de alguma forma complementa o que a gente acabou de falar, é procurar ser criterioso sem ser juiz. Então, qual o compromisso? Ter uma cuidadosa introspecção pessoal, uma avaliação histórica, bíblica, objetiva de cada uma das músicas, de cada um dos estilos e cada uma das performances. É necessário observar a adequação daquela música que está sendo proposta ao contexto de culto da igreja, a missão daquele culto específico, a missão da igreja como um todo e a comunidade que de alguma forma precisa ser atendida. Então, nem sempre o que existe fora da igreja, como por exemplo em muitas execuções, muitas performances de artistas gospel nos seus shows que executam, funciona da mesma estética dentro de um culto. É necessário fazer uma avaliação, uma introspecção adequada sobre cada conjunto desse, para saber exatamente como ajustar essa realidade, como ajustar isso ao contexto da igreja. Ao mesmo tempo, a gente não deve se colocar na posição de juiz, porque quem somos nós para julgar? E aí, Romanos 14, 4 e 5. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Ele ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então, nosso papel não deve ser o papel de quem vai estar na posição de quem vai julgar o que é certo e o que é errado para o outro, mas o nosso papel está em avaliar o que vai ser utilizado no uso da igreja, no uso da música na igreja, de uma maneira coerente, consistente e bíblica. E último valor é procurar executar e apresentar a música cristã de uma maneira de excelência e precisão, natural e despretensiosa, de modo que a verdade e a glória de Deus brilhe desimpedida, através do excesso de fineza, elegância e requinte elevado. Nós devemos entregar o nosso melhor para o Senhor. Então, a execução precisa ser a melhor possível. E aí cabe um outro parêntese. Normalmente, na formação de música, os músicos eles gastam uma grande quantidade de tempo
buscando executar as músicas numa ausência completa de falha, ou seja, sem erro de execução nenhum. E essa é uma meta que é buscada no treinamento musical padrão, formal. Todo músico, instrumentista ou cantor, ele busca sempre corrigir suas falhas para entregar o que a gente chama de uma entrega perfeita. E aí vem um conceito de perfeição que vale a pena a gente ponderar um pouco. Perfeição não deve ser entendida aqui como ausência de falha. A perfeição, ou seja, o melhor para o Senhor, não é algo que está ausente de falha. É algo que atinge o propósito para o qual foi criado. Esse atingir o propósito para o qual foi criado é um conceito que se alinha muito melhor ao entendimento do que é o melhor que a gente vai entregar. Não é entregar algo de qualquer jeito, mas também não é focar na execução pela execução perfeita sem falha. Aí uma ilustração que serve é a seguinte: se você precisa escrever e você tem uma caneta da marca Montblanc, que é uma caneta extremamente cara, de marca cara, ou você tem uma caneta Bic, toda amassada, sem tampa, com tinta, se a Bic escreve e a Montblanc escreve, ambas são perfeitas para escrever, porque o propósito da caneta foi feita para escrever. Então, se atinge-se o propósito para o qual foi criado, se a música atinge o propósito da comunicação da mensagem, se a mensagem é transmitida, ela é perfeita. Ela atingiu o propósito. É o melhor que o Senhor quer. Isso é muito mais importante do que haver uma descaracterização dessa entrega e ficar apenas preocupado em entregar a música sem falhas técnicas. A música com ausência de erros musicais. A ausência de erros musicais não quer dizer que o melhor foi entregue, que a perfeição foi atingida, que o objetivo foi conquistado. E em 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então essa é a atitude, esse é o valor mais importante. Qualquer coisa que nós façamos deve ser feito para a glória de Deus. Deve ser feito do melhor possível, com esse foco de que eu preciso colocar em primeiro lugar a entrega da palavra, a entrega da mensagem. E qualquer coisa que venha atrapalhar isso deve ser reconsiderado. Tudo deve ser reconsiderado se vier atrapalhar. Uma outra ilustração também bastante curiosa, que é válida nesse caso, é que de quando em quando há algum tipo de tensão por questão de vestimenta. Então, qual é a roupa que é mais adequada para se estar na frente conduzindo as músicas? Isso sempre entra algum tipo de conflito e às vezes baixa-se uma regra, dizendo assim, tal roupa pode, tal roupa não pode. Aí dois princípios funcionam para alinhar essa questão em relação à entrega. Se a roupa está atrapalhando o foco da mensagem, ela precisa ser reavaliada. Por exemplo, se alguém chega com a camisa de algum time de futebol para tocar ou para cantar, a camisa do time de futebol em si não tem nenhum problema. Mas até que ponto aquilo vai atrapalhar o culto do outro? Até que ponto o foco, que é o foco da mensagem, da palavra e do culto em si, vai ser desvirtuado por conta de um elemento que está distraindo, que está tirando a atenção. E o melhor versículo pense no próximo. Se você pensar no próximo, você vai acertar a roupa. Se você pensar no próximo, você não vai errar na hora de escolher. Porque você não vai estar pensando em você. Você vai estar pensando como é que o outro vai estar quando ele me vir assim. E aí você consegue achar uma resposta mais adequada para poder se comportar dessa maneira à frente da igreja. Isso tudo que a gente falou até aqui está nessa construção dessa base que vem desde lá de baixo do escopo até chegar nos valores. Mas onde é que isso se aplica? Onde é que isso realmente é utilizado? E aí eu vou, de alguma forma, retomar alguns pontos que vocês já ouviram ao longo do mês, que é a respeito do culto, né? Do culto, da adoração, de quem é Deus. E aí algumas questões vão ser revistas aqui, talvez num enfoque um pouco mais específico na aplicação disso que a gente está falando. Então, a primeira pergunta que eu faço, e que provavelmente você já tem uma resposta, é: o que é culto? Dificilmente é uma resposta muito imediata, porque culto é um conjunto de experiências, né, e que cada um vai ter uma
uma definição particular a partir do ponto que se enxerga. Mas uma definição que funciona muito bem nesse contexto que a gente está trabalhando é que culto é uma festa. É importante que a gente entenda que culto é uma festa. E o texto que fala sobre isso é esse texto de Êxodo 5:1, que fala: Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de lhe fazer ali uma festa em minha honra. Então, a mensagem de Deus para Moisés e para Arão, que foram falar com o faraó, foi: o meu povo vai para o deserto fazer uma festa. A celebração é uma festa. Então, a gente entende a princípio, o culto é uma festa. Aí a pergunta: de quem é a festa? Quem é o dono da festa? O que acontece nessa festa? E qual é o meu papel nessa festa? Quem são os convidados dessa festa? Então, isso é importante a gente começar a colocar de maneira a entender onde é que se aplica o uso da música no culto, já que o culto é uma festa. E aí vem a pergunta: o que é adoração? Também tem uma série de percepções, de entendimentos, mas aqui a gente vai ficar com adoração no sentido de celebração, no sentido de serviço e no sentido de sacrifício. A adoração é a celebração, é a própria celebração da festa. É quando você está diante de Deus celebrando, do próprio serviço a esse Senhor e do sacrifício que é feito como sacrifício de adoração. Aí nós vimos, dos vários textos que falam sobre adoração, a gente tem o de Mateus 4:10, no final da tentação de Jesus no deserto. Jesus responde: Vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. A adoração tem um significado muito de serviço. Isso se alinha com a ideia do serviço da música na igreja. Então, quando você serve a Deus, você está fazendo uma atitude de adoração a Ele. Então, é um serviço que acontece durante a festa que é o culto. Aí a pergunta: quem é Deus? Né? Já que a gente está cuidando disso, dessa questão da festa, Deus é o dono da festa. A festa é dele e a festa é para ele. Ele é o dono da festa. Então, a primeira coisa que uma pessoa que chega numa festa é entender de quem é essa festa. Se a festa tem um aniversariante, se a festa tem se tem uma festa de casamento, uma festa de alguma comemoração, tem um foco na festa, tem o para quem é e de quem é. Então, Deus é o dono da festa, é para ele a festa. E todos são convidados da festa. Todos nós somos convidados da festa para partilhar. E aí a gente vai entender onde é que está esse dono da festa. Onde é que se localiza essa festa? Em Romanos 1:20. Desde que Deus criou o mundo e as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Mateus 6:26. Veja os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em seus depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Então, Deus, que é o dono da festa, ele está em todo lugar. A festa não se restringe apenas a um local, a um horário determinado. Nós vamos todos para a festa do culto, coletivamente, todos para celebrarmos juntos lá. Mas a festa não termina ali e nem começa ali. A festa está na vida, o tempo todo acontecendo. Então, a gente entende que o culto é uma festa a Deus com nossos irmãos. Então, nós celebramos uma festa a Deus junto com os nossos irmãos através do culto. E adorar é, primeiramente, reconhecer quem é Deus e que nós somos seus servos. Então, dentro desse contexto de serviço de culto, a gente tem que entender que o culto ele é uma festa, Deus é o dono da festa e nós somos os seus servos. Esse é o ponto que a gente precisa ter como estrutura básica. Para daí a gente começar a colocar as coisas em relação à atividade de música, onde a gente se alinha melhor, que na maioria das localizações é no louvor. Mas aí vem a pergunta: o que é louvor? Aí louvor em geral é falar bem, admirar, elogiar, engrandecer.
O louvor é isso. No contexto da festa, o louvor é no momento que você entrega o presente para o aniversariante. O louvor é o momento que você bate os parabéns. O louvor é o momento onde você elogia o aniversariante. O louvor é onde você se alegra com ele. E tem ações de demonstração de louvor para essa pessoa. E aí vem, como a gente louva? E aí João fala, mas virá o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai quer que eu adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, não existe um local específico para se louvar, e Deus ele quer um louvor que sai do coração. Então, o louvor não está restrito única e exclusivamente à execução de músicas. Louvor é tudo aquilo que sai decorrente do entendimento do que foi a adoração, do que foi o entendimento de quem é Deus e do que Ele é. A gente adora a Deus pelo que Ele é. A gente louva a Deus pelo que Ele é. Então, louvar é celebrar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E a música ela serve muito para isso, porque é uma excelente forma de expressão de louvor. Mas restringir a atividade musical apenas a louvor é uma restrição equivocada. Porque louvar é muito mais do que cantar. E com o canto e com a música, você faz muito mais do que louvar. Então, normalmente, quando se fala aquela equipe de louvor, é como se estivesse restringindo aquele grupo de músicos a uma parte só da festa. Mas, na verdade, eles estão imbuídos de boa parte da festa. Eles, na verdade, eles estão muito mais no sentido de serviços de adoração do que de louvor. E aí, no contexto da festa, uma outra ilustração que é muito boa também para entender qual é o papel da música e dos músicos que estão ali, executando a música e conduzindo a música, é que eles têm muito mais um papel de quem está como um garçom, com uma bandeja cheia ou de bebidas ou de comidas, distribuindo e servindo-as aos convidados. Os convidados da festa são as pessoas que chegam ao culto, que chegam para celebrar, que chegam para adorar, que chegam para reconhecer quem é Deus ali naquele espaço. E quem está executando a música está ali apenas para servir, é um garçom. Ele não escolhe o que vai na bandeja. Ele é servo. Ele não tem que ter opinião sobre aquele refrigerante ou aquela bebida, aquela água, se ela está boa ou se está ruim. Ele tem que servir a Deus e servir ao próximo, que é exatamente os dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o entendimento de serviço da música e do uso da música, precisa estar a partir desse entendimento de que quem está executando a música à frente é servo de servo. Então, o meu gosto pessoal, aquilo que eu tenho preferência, aquilo que eu acho mais interessante, tem que ficar em segundo plano. Porque o que está no primeiro plano? A missão. A missão de cuidar da música, de servir a música, de servir a mensagem ser transmitida da melhor forma. Aí chegamos em mais uma pergunta, assim, o que fazer então? Como é que a gente deve servir a Deus? Então a palavra de Deus fala que a gente deve servir com os nossos dons e talentos. Porque a gente entende que os dons e talentos não são nossos, foi Deus quem deu. Com o nosso tempo, que nosso tempo também não é nosso, foi Deus que deu. Com o nosso corpo também não é nosso. E com nossos recursos, que foi Deus também que providenciou. E aí nós vamos para os textos que falam bastante sobre isso. 1 Pedro 4,10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Então, nós devemos cuidar daquilo que Deus nos deu para o bem dos outros. Efésios 5,16. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. O nosso corpo é onde habita Deus, onde o Espírito de Deus está habitando. O nosso corpo é a origem dessa celebração, dessa festa. Nós devemos ser responsáveis por isso. Malaquias 3, 8 a 10. Só vou ler a primeira parte desse recorte. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm
têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. A ideia aqui do Velho Testamento de dízimo e oferta era um símbolo da entrega de vida, de entrega de tudo aquilo que Deus nos dá. Então, Deus nos dá todo o sustento e eu devolvo simbolicamente todo o sustento a Deus através de uma parte, de um dízimo ou de uma oferta. O entendimento, após o sacrifício de Cristo, é que o dízimo e a oferta é a entrega completa de vida. Então, onde é que a gente está roubando a Deus? Quando a gente não devolve a Ele a nossa vida por completo. Quando a gente não devolve a Ele, nós não entregamos por completamente a Ele tudo aquilo que Ele nos proporciona. Então, a forma de nós servirmos a Deus, e é nesse alinhamento de servir a Deus através da atividade musical, é com a entrega total dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso tempo, do nosso corpo, de todos os recursos que Deus nos deu para servi-lo. Essa que é a grande meta final, dentro disso tudo. E aí, para encerrar, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, essa é uma diretrizes que fala sobre a questão do serviço da música na igreja, de modo que ele funcione de maneira consistente e unificada em pensamento e em propósito. E tudo que for decidido a partir daí, ou seja, como é que devem ser feitas as escolhas das músicas, as execuções e os propósitos, fica num alinhamento muito mais coerente e condizente com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós defendemos como doutrina e como fé. E com isso eu encerro esse ponto da minha participação, já agradecendo bastante pela oportunidade e pela paciência de todos. Deus abençoe. Que maravilha! Que maravilha, Guilherme! Coisas que você colocou aqui que são de uma importância tão grande. A primeira, quer dizer, dentre outras, eu selecionei. O que é um culto? É uma festa. Quem é o dono da festa? Deus. E nós somos o quê? Garçons. Nós servimos. Então, eu estou me lembrando de um fato aqui, Guilherme, interessante. Eu selecionei um grupo instrumental de sinos. E aí uma pessoa falou, Jussara, começou a me dar um nervoso, aquele instrumental. E aí eu brinquei com ela e falei assim, vai aprendendo a gostar. Porque não é o nosso gosto particular. É interessante a gente pensar nisso. Olha, eu vou dizer a verdade, uma coisa a vocês. O meu gosto particular, que eu já presenciei, foi na Igreja Batista Barão da Taquara, que eu fui criada, e até aos 19 anos, depois eu fui auxiliar o meu pai na Igreja Batista Vila Valqueira. Foi um culto, depois de casado, já com filhos, eu e o Arno fomos lá, e começou o culto, gente, e um instrumento, né, um órgão, começou a tocar. Gente, eu fui no céu. Esse é o meu estilo. É isso que eu gosto. Mas eu posso fazer isso aqui hoje? Todo mundo vai gostar disso? Não vai. Então, os tempos mudaram. Tocar um órgão, uma vez ou outra, né, como algo especial, mas nós temos que adequar, né, com o que a nossa missão quer. Onde nós queremos chegar, né? E outra coisa que me tocou muito, Guilherme, foi a questão da visão. Poxa, brilhante. Nós estamos no barco, todos estamos no barco. E o ideal é que todos estejam no mesmo barco, em harmonia, em sintonia, e ter um alvo. Então, qual é o alvo da Igreja Batista Pérola? Quais são os portos que nós queremos alcançar? E outra coisa também que logo no início você falou, a questão de um planejamento, de um treinamento. Nós começamos há 2 anos atrás com aulas de música.
E nós temos novos componentes na equipe de cânticos que precisam estudar sobre música, que precisam entender mais. Mas aí a pandemia veio e nos atrapalhou. Mas vamos sentar e fazer um planejamento sobre a nossa visão como Ministério de Música da Igreja, os portos que nós queremos alcançar, a questão do treinamento do pessoal para entregar da melhor qualidade possível. Então, coisas assim que eu destaquei. Também a música não deve ser pela música, mas ela deve ser para um serviço, como um serviço da melhor forma para Deus. Então, essas foram as minhas pontuações. Fantástico. Aqui no chat, muita gente tem colocado coisas interessantes aqui. Uma diz assim: muito bom, irmão, sou de outra denominação e estou amando esse estudo. Ó, que maravilha! Que maravilha! Sejam bem-vindos todos que nos assistem através do YouTube. Agora eu quero deixar a oportunidade para que, se alguém quer fazer uma colocação, o que tocou mais você nessa palavra do Guilherme hoje, vem aqui, porque é bom você falar também. Quem vem falar? Pronto, estão vindo, pode vir, Emerson também, fica aqui do outro lado. Então, a professora Tina, a doutora Tina, vai falar. Bom, uma coisa que sempre me toca, que mexe comigo pessoalmente, a Merentina, nas apresentações musicais de igreja, é que muitas vezes a apresentação musical, eu olho e pergunto, isso é um louvor, é uma adoração a Deus ou é simplesmente um show? Não é? E eu acho que Guilherme trouxe hoje os parâmetros para que a gente se cuide, para que a nossa música na igreja não seja simplesmente um show. Né? O primeiro parâmetro, como ele colocou, deve estar condizente com o escopo, com os objetivos da igreja. Depois, condizente com a missão da igreja. Né? Então, se eu vou apresentar, se eu trabalho com música, apresento música, se eu canto lindamente, se eu toco muito bem, nada disso tem importância real se não estiver sintonizado com essas coisas, o objetivo da igreja, a missão da igreja e o louvor a Deus, a sintonia com Deus, não é simplesmente aquele nome de louvor que se dá. Um louvor pode ser estéril, pode, na verdade, não estar chegando a Deus. E aí eu achei muito interessante também quando ele falou sobre a adequação da vestimenta, onde ele falou com a preocupação com o que a minha vestimenta vai causar no outro. E aí eu diria que também a música, você vai se preocupar com o que a sua música vai causar no outro. Então, a sua música, a outra interessante quando ele disse que você não tem que pensar em você. Então, eu acho que quem faz uma música show na igreja está pensando em você. Não é? E se você se sintoniza com Deus, se preocupa se aquilo vai, de que forma aquela mensagem chega no outro, então você vai dar o melhor de si. Quando você faz um show, você também procura dar o melhor de si, procura se superar. Mas você vai dar o melhor de si porque você está servindo a Deus e não para que você se apresente lindamente, não é? Então, como ele resumiu a questão dessa perfeição do melhor de si, que o importante é que a caneta escreva, ou com a caneta Bic, ou com a caneta, eu nem sei o nome aí que ele falou. Lobla. Pois é, eu vou ter que conhecer ainda essa caneta. Mas ou com a caneta Bic, mas que seja uma excelente escrita. A importância não está na caneta, está na escrita. Então, esses foram os pontos da mensagem de Guilherme que me tocaram e que, de alguma forma,
respondeu às minhas inquietações em relação a essa música show que eu acho que está existindo em grande parte nas igrejas hoje. Fazer o melhor, desde que seja para Deus e numa mensagem para o próximo. Aproveitando a palavra da Tina sobre as canetas, às vezes a gente está lá numa igrejinha do interior, não tem um instrumentista formado, tem um instrumentista leigo, mas a dedicação, o esforço, o empenho, ele está dando o seu melhor. Você vai numa igreja, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, você tem um piano de cauda, você tem órgãos de tubo, você tem pianistas e musicistas com doutorado e pós-doutorado, mas não é por isso que agrada a Deus. Eles também têm que dar o seu melhor. Então, eu acho muito interessante essa comparação, né? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? E Deus quer o melhor. Agora, mesmo numa igrejinha do interior que não tenha tanto recurso, não é de qualquer jeito que Deus vai aceitar. Aquelas pessoas se esforçam, elas ensaiam e dão o seu melhor com o que têm. Muito bem, Fernando. Obrigada, Tina. Boa tarde a todos. Guilherme, parabéns pela execução e pela palavra que foi ministrada, né, neste momento. E uma pergunta agora eu te faço. Se você tem, porque você falou sobre, há 30 anos atrás, o tipo de música apresentado nas igrejas era específico e dava para poder um grupo de pessoas gerar uma música ótima para o Senhor, né? Com uma letra focada ao que é a administração mesmo, ao ministério em si. Mas hoje em dia a música começou a mudar, ela começou a se voltar, como você bem diz, mais para o lucro, mais que para a adoração e para ser ministrado nas igrejas. Agora, você tem algum esquema, alguma forma de visionar se tal letra, ou tal música, ou tal ritmo seria o melhor para a congregação, ou seria o melhor para um grupo, um quarteto, um trieto, um trio, né, no caso, um quarteto? Se você tem alguma coisa para nos orientar, uma diretriz para nos guiar como Igreja Pérola dos Mares, e assim também para aqueles que nos estão vendo, de como observar a música para ser cantada na congregação. Qual seria a sua orientação de procura ou de busca? Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, Fernando, pelas palavras e pela consideração aí. Realmente nós temos uma diferença bastante evidente quando você tem, historicamente, ao longo da história da igreja, aí não só da igreja protestante, mas também da igreja católica, inários que foram sendo construídos para serem utilizados nas liturgias. Isso é histórico, isso tem desde que a igreja se organizou. A música congregacional, você tem um marco histórico da Reforma Protestante com Lutero, onde ele coloca o povo para cantar. E até então o povo só acompanhava a música na igreja, não cantava. Então a gente herda isso da Reforma Protestante que Lutero trouxe, da palavra e da teologia ser cantada na boca do povo. Ao ponto que Lutero, naquela época, ele fez uma escolha. Ele pegava melodias que eram conhecidas, melodias populares, melodias que eram tocadas nas reuniões sociais informais da população e trocava a letra. Porque ficaria fácil o pessoal aprender a melodia e ele colocava a letra com conteúdo teológico. Se você pega as músicas que Lutero escreveu e tem uma melodia acessível e tem um conteúdo teológico profundo e coloca para ser executada hoje, ela gera um problema porque ela não comunica da mesma forma. A música é boa, a letra é boa, a teologia é boa, mas o povo não acompanha porque não tem identificação afetiva. Então, esse é um critério importante. É importante haver um entendimento e uma leitura do contexto se a comunicação vai ser completa. E aí vem da teoria da comunicação. Você tem o emissor, você tem o receptor e você tem o meio que a comunicação acontece.
esse meio que a comunicação acontece, que no nosso caso é a música, ele não pode ter ruído, porque senão a mensagem não vai chegar. Então, voltando à sua pergunta, é necessário haver uma leitura crítica se essa comunicação vai acontecer com aquela música que eu estou escolhendo para colocar. Agora, antes de falar sobre a música, eu preciso estabelecer se a mensagem que eu estou transmitindo está alinhada com a missão da igreja. Porque a música pode ser muito boa, a mensagem pode chegar, mas a mensagem não é a mensagem que a igreja se propõe a comunicar. Então, pegando o exemplo de vocês da Igreja Pérola dos Mares, vocês têm uma série de orientações doutrinárias e teológicas em que vocês acreditam. Se vocês pegaram a música que entra em conflito com essa teologia e com essa doutrina, por melhor que ela seja, ela não é a mais adequada. Ela já parte de um princípio equivocado. Então, é necessário haver esse alinhamento antes da escolha da música, a partir da mensagem, e depois, como é que essa mensagem pode ser melhor comunicada a partir do objetivo. Qual objetivo? É que a mensagem chegue no ouvinte, no participante do culto, no que está ali também celebrando, e ele também entenda plenamente aquela mensagem, porque senão vira manipulação emocional apenas. E a gente tem muitas músicas que não tem conteúdo, não tem mensagem. Pela repetição, a pessoa se envolve emocionalmente, fica até feliz, fica até tocada, até se emociona, mas conteúdo não fica nenhum, porque não existe conteúdo na mensagem. Então é importante haver esse alinhamento todo. E aí, o leque é enorme. Então, uma das orientações que eu posso dar é tentar alinhar isso tudo. Se você tem uma música que comunica muito bem e o problema é na mensagem, troca a mensagem. Faz adaptações teológicas na música para que ela fique adequada. Se a música tem um problema de comunicação, faz arranjos para a música para que ela se torne acessível na comunicação. Então, pega uma música de 500 anos atrás, como Castelo Forte, e coloca numa linguagem que seja de fácil acesso ao público-alvo que está sendo oferecido. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com adolescentes, talvez valesse a pena colocar numa linguagem mais contemporânea essa música. Se você está trabalhando com um pessoal que tem mais de 50 anos, que já entende a linguagem de hino, talvez valesse a pena não mexer tanto na estética assim. Então, vai depender muito do contexto em que a música vai ser utilizada para a mensagem atingir seu objetivo. Espero ter respondido. Obrigado, Guilherme. Nossa, arrasou, não foi, Ana Paula? Maravilha, a gente pode ensinar aí na adolescente, Edvan, com uma roupagem para eles. Não é, Cristirene? Cristirene, desde menino, o pai dela canta, e ela sabe quase os hinos todos do cantor cristão. E agora nossas crianças não sabem, mas a gente pode cantar com elas numa linguagem apropriada. Não é, Saulo, Elis, Pedro e Maria Fernanda? Nasce Jesus, e Vicente, e Neto, e Irene, né? Nasce Jesus, fonte de luz. Estamos aprendendo, tio Guilherme, para cantarmos no Natal. Muito boa resposta. Queridos músicos aqui presentes, foi uma big aula ou não foi? Vamos reestruturar para 2022 ou não vamos? Vamos fazer uma música de qualidade, hein, Cristirene? Com metas, com propósitos, com treinamento, com melhoria no canto, com melhoria na postura, com melhoria no entendimento do que é adoração. Eu tenho, Guilherme, tenho que fazer um testemunho aqui também para quem nos ouve. Nós temos, eu sou a coordenadora geral da pedagogia cristã da igreja, mas na área da música, quem me auxilia diretamente é a Nádia. E é encantador ver como a Nádia tem crescido no conhecimento, na espiritualidade, e o alimento que está sendo oferecido toca o nosso coração, junto com toda a equipe que está aqui com ela. Isso é adoração genuína. Isso é adoração genuína. Que Deus te abençoe, a Nádia. Estamos no caminho certo. Cristirene, Fernando, Edivan, Linda, que trabalham juntamente com essa parte tão importante da nossa festa, da nossa celebração. E outra coisa que eu amei, professor Guilherme, doutor Guilherme, e para quem não sabe, meu filho do pastor Arno. Eu quero que vocês vejam a bênção de Deus na nossa vida com filhos maravilhosos.
E eu quero dizer que foi simplesmente uma big aula, um encerramento do mês maravilhoso. Obrigada, Tina, querida, que viu praticamente Guilherme nascer. Ela não quis dizer isso, mas ela viu Guilherme nascer praticamente, viu o Júnior nascer, viu a Ana Paula nascer, viu o Jonatas nascer. Então, ela acompanha a nossa vida há muito tempo, é uma irmã querida que eu tenho. Mas eu quero agradecer a presença dela, a presença de cada um, os queridos que mandaram mensagens pelo chat, e eu vou replicar isso. Inclusive, Guilherme, no início do ano nós vamos rever essa aula, parando detalhe por detalhe, dialogando, ajustando o nosso projeto, que você deu uma ordem fantástica de como caminhar para fazer uma boa música. Gente, que maravilha. Alguém mais quer dar uma palavra? Ana Paula está dizendo, Guilherme, que você arrasou. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Então, eu vou chamar o pastor Arno, o pai do Guilherme, para quem não sabe, né? A bênção de Deus na nossa vida. Guilherme, querido, muito obrigada pelo seu tempo. Se você pudesse mandar esse material também, porque nós vamos, em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, por aí, nós vamos nos preparar para 2022 em relação à música. Com todos esses passos, eu vou precisar desse material para a gente analisar passo por passo. Então, nós tivemos no primeiro domingo a música da Reforma com Israel Sayão. O segundo foi a música na igreja. O que é isso? O terceiro domingo foi a adoração com o professor George Comey. E agora, encerrando o serviço da música na igreja com o professor e doutor Guilherme. Então, muito obrigada a você que nos assiste, muito obrigada a vocês aqui presentes, Deus os abençoe, Deus abençoe você, Guilherme, seu ministério, sua vida, e que o Senhor continue conduzindo a sua vida e que em breves dias nós nos veremos. Contagem regressiva até a primeira semana de janeiro. Um beijo. Louvamos a Deus por essa oportunidade. E a você, Guilherme, nosso abraço. Transmito nosso abraço a Kalinka e aos que mais nos conhecem, que você encontrar por aí. Deus abençoe, Deus guarde sua caminhada, como tem guardado até aqui, e que seja cada vez mais usado por Deus no seu ministério, na sua forma de trabalhar e na sua visão, no seu aperfeiçoamento em todas essas áreas que tem sido notório e certamente de grande proveito para o povo de Deus e para a sociedade de uma forma geral. Obrigado, portanto, a todos que nos acompanharam presencialmente ou virtualmente. Deus os abençoe e que tenha sido realmente de edificação para a sua vida. Vamos concluir, portanto, com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade que nós tivemos estamos aqui pensando nessa fase tão importante, nessa situação tão importante, nesse ministério tão importante, do culto prestado a Ti, ó Deus. Que possamos, ó Deus, cada vez mais caminhar de forma unida para que o que for sendo divulgado em termos de pregação esteja também em harmonia com aquilo que há de ser cantado e vice-versa. Para que nós tenhamos, ó Deus, certeza de que o que estivermos fazendo será sempre voltado para o louvor a Ti e para a edificação de vidas. Abençoa Guilherme, o seu trabalho, abençoa a sua esposa, abençoa todos que nos ouviram, estão acompanhando através das redes sociais esse trabalho. Que seja de proveito para todos nós e, sobretudo, para o louvor do Teu nome, o engrandecimento e a propagação do Evangelho pelo Brasil e pelo mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.